A paz do Senhor, Brasil! Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo. E estou aqui hoje com irmãos abençoados, irmãos maravilhosos, para juntos comentarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, vou pedir que esses irmãos se apresentem para vocês. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Wesley e me sinto muito honrado de poder estar aqui hoje, podemos participar e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor com essa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, eu sou o diácono Gilson, é uma honra também estar aqui, nossos irmãos aqui, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Amém, irmãos. Antes da gente começar os nossos comentários, eu peço que você se inscreva no canal da igreja, dê like, participe do chat, faça comentário do vídeo, para a gente tornar essa aula assim bastante interativa. E você que nos visita nesta manhã, eu quero dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Então vamos orar com o nosso irmão Wesley. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este momento aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos ao Deus que por graça e misericórdia o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que possamos juntos aqui aprender um pouco mais do Senhor e que aqueles que estão nos assistindo também possam absorver e aprender mais da Tua Palavra neste momento. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Pai do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Márcio, esposo da Lili, e nós estamos aqui para fazer a leitura bíblica em classe. Paz do Senhor, irmãos, texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbio 28:13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. E agora nós estaremos lendo a leitura bíblica em classe. São Salmos 51, versículo 1 a 12, e 1 João 1, versículo de 8 a 10. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz os que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em meu pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozes os ossos que tu quebraste. Esconde-me a face dos meus pecados, e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Fique com Deus e retornamos para as aulas. Nós vamos estar estudando, irmãos, a lição de número 8, que tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. Objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, compreender o que significa confissão de pecado. Depois, mostrar o perigo do pecado não confessado. E depois, compreender que a confissão de pecado é um caminho para cura e restauração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, todo cristão, em sua jornada, vai ter que lidar em algum momento com o pecado.
né? Vocês concordam com isso, né? Concordo. O cristão vai ter que lidar com o verdade. pecado em algum momento de sua vida. Isso se deve à natureza humana pecaminosa que nós herdamos de nossos pais, Adão e Eva. No entanto, algo que a gente observa é que o cristão ele não tem mais prazer no pecado, né? O pecado é como se fosse assim, um acidente de percurso. Essa é uma diferença entre o cristão e o ímpio. O cristão não peca intencionalmente, ele não planeja pecar, né? Já o ímpio não, ele vive na prática mesmo do pecado, né? Então o cristão ele pode errar o alvo, né, e ocorrer um acidente. Quando pecamos, a atitude correta é o arrependimento, a confissão a Deus e o abandono da transgressão. A gente pode até dizer que esses são os 3 passos: arrependimento, confissão e abandono do pecado. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então vamos para o nosso primeiro tópico da lição, que fala assim: a confissão de pecado. Eu quero conversar aqui agora, inicialmente, com o Diácono Wesley e perguntar aqui para ele o que é confissão de pecado. Bom, a confissão de pecado, né? Como o senhor bem disse, o pecado ele é algo inerente ao homem, né? Ou seja, nós estamos assim totalmente imersos num contexto do mundo, nós estamos contidos no contexto do mundo, então nós estamos expostos à possibilidade de pecarmos. O que nos difere do ímpio é que nós temos em nós essa essência do arrependimento, né? De não pecar por vontade própria, mas o pecado ele se torna um acidente. A confissão de pecado. De acordo com a bibliografia que nós estamos utilizando no trimestre, confessar pecados é uma ação que acontece na vida daquele que pecou, que errou, que falhou diante de Deus, reconhecendo que de fato ele cometeu uma quebra de mandamentos divinos, ele quebrou princípios. Biblicamente, confessar quer dizer declarar o que se crê ou o que se sabe, né? A pessoa confessa seus pecados e afirma, assim, com essa confissão, que Deus Todo-Poderoso é o seu Salvador, né? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, traz assim pra gente: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Amém. Glória a E a Deus. gente observa assim, né, que para o homem não é muito fácil ele reconhecer o seu erro e confessar o seu pecado, né? A gente tem até aquela experiência de Adão e Eva, né, quando pecaram, quando ouviram a voz do Senhor ali na viração do dia, né? Se esconderam. Eles se esconderam, eles não procuraram o Senhor para se retratar, para confessar, não, eles foram se esconder. E quando Deus começou a conversar com eles, né, eles começaram a jogar a culpa um no outro, né? Transferência de culpa. Adão falou: não, a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto. E Deus, o que aconteceu, Eva? Não, foi a serpente que me enganou. Então, um jogando a culpa no outro. Até hoje parece que os homens são um pouco assim, né? Mas o servo de Deus, aquele que tem o Espírito Santo na vida dele, quando ocorre dele pecar, rapidamente ele vai buscar no Senhor o perdão dos seus pecados. Agora, Wesley, algumas pessoas pensam assim: pequei, agora não tem mais jeito para mim. Já cometi um pecado, desagradei o Senhor, né? Então, é certo uma pessoa pensar que, um crente pensar que quando ele peca, acabou tudo para ele e o Senhor não vai mais perdoá-lo, que agora ele será colocado, digamos assim, né, de lado, e o Senhor não vai, de maneira alguma, olhar para ele com um olhar de misericórdia. É correto pensar dessa forma? Bom, pastor, né, respondendo assim de imediato, não é correto, e a gente tem uma explicação para isso, né? Sim. Muitas vezes, quando a gente vai evangelizar alguém, é muito comum a pessoa nos responder assim: eu preciso mesmo voltar, eu preciso mesmo, mas eu tenho que antes consertar minha vida. Eu cometi muitos erros e eu preciso me endireitar primeiro para voltar. A primeira coisa que a gente tem a falar a respeito disso o correto é primeiro você volta, e aqui o Espírito vai te tratar, aqui Deus vai te cuidar, né? Nós temos o entendimento que o perdão
e a graça de Deus estão sempre disponíveis para quem peca. O que quer dizer? A mensagem central do Evangelho é que Deus ama todos e deseja a reconciliação com cada pessoa, independentemente dos seus erros passados. Deus, quando criou o homem, ele criou um ser para adoração, né? Ele colocou o homem no jardim para que o homem estivesse ali para adorá-lo. Quando o homem cai, quando vem a queda do homem, Deus está a todo tempo buscando formas do homem buscar essa reconciliação, buscar o perdão. Ou seja, mesmo que pequemos, se nós nos arrependermos, formos verdadeiros ali no arrependimento e buscarmos a redenção ali em Deus, Ele está ali pronto para nos liberar perdão e para nos perdoar, né? Para nos tratar do nosso pecado, né? Por assim dizer. Também em João, né? 1 João, no capítulo 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Diácono Gilson, o que a Bíblia nos ensina sobre a confissão de pecado? Então, durante o decorrer da nossa lição aqui, nós vamos estar falando muito sobre isso, né, pastor? Sim. Sobre o pecado, arrependimento, processos de arrependimento, né? E a confissão de pecado, ela é bíblica, né? E o ensino da confissão de pecado traz a ideia de reconhecer, né, que a pessoa pecou, que transgrediu um mandamento de Deus. Pecou contra quem? Pecou contra Deus. Né? Então, é um processo que acontece, né, de confissão de pecado, é um processo que acontece para nós alcançarmos o perdão, porque o perdão ele já está disponível. Sim. Deus já pagou o preço, né? Mas, pastor, olha só, em relação à confissão, a ideia de confissão, né, é interessante, aquela passagem de João Batista, né, me chama a atenção, porque aquela passagem de João Batista ali, a gente não vê aqueles acontecimentos ali no Antigo Testamento. Né? O que levou aquele povo ali, né? A Bíblia diz que Jerusalém, a Judéia, todas as regiões circunvizinhas ali, foram até João, né, para ser batizado. E olha o que o texto diz, confessando os seus pecados. Isso indica que aquele povo estava precisando de um alívio, de um perdão de pecados. E na lei, na religião deles, eles não estavam conseguindo. Né? Então, quando eles viram João ali batizando e oferecendo, né, uma redenção, né, as pessoas iam lá confessando o pecado, né? Então, começou ali, né, a ideia de confissão de pecado, né? Sim, da nova aliança. Né? Tanto que os fariseus, né, os doutores da lei, foram lá, né, não para serem batizados, para confessar os seus pecados. Né? Então, quando João viu eles, e logo de cara falou, raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, começou ali o processo de confissão de pecados. Mas nós vamos estar falando mais sobre isso aí, né, no decorrer da aula. Muito bem. A natureza humana, Diácono Gilson, ela é pecaminosa, né? A gente sabe que é pecaminosa. O homem é devasso, degenerado, né? E a palavra de Deus diz em Romanos 3, 10, 12, que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, que busque a Deus, e todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Então, esse versículo parece ser um versículo assim, com uma ideia um pouco pessimista, né, da condição do homem. Né? O homem é totalmente degenerado, né? Então, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a questão é, tem remédio para essa natureza humana caída, pecaminosa, devassa, né, que não procura Deus e que vive longe de Deus? Tem remédio? E se tem, que remédio é esse? Sim, tem remédio, pastor. Tem remédio, irmãos. A nossa natureza, né? A palavra de Deus nos diz como é o nosso estado pecaminoso, né? Nós estamos
nós herdamos a natureza de Adão. Ele caiu e passou, né, a morte para todos os homens. E em decorrer deste pecado, desta queda, nós podemos dizer que nós perdemos a comunhão com o Criador, né? Isso traz em nós muitas consequências ruins. Nós não conseguimos, o ser humano não consegue fazer o bem por si mesmo, né? Mas, graças a Deus, né, que nós temos o remédio, né, o antídoto para esse veneno que corre nas nossas veias, né? Para essa doença que é o pecado, né? O homem, ele é totalmente incapaz de poder se salvar, de se livrar desse estado pecaminoso. Mas aí o que traz, né, luz ao nosso entendimento é o que a palavra diz, né? A Bíblia traz a resposta para a gente em relação a isso, né? São vários textos, irmãos, que falam sobre o perdão, né? Que nós temos a garantia do perdão, né? Dessa doença, dessa enfermidade que é o pecado, que é a causa de tudo de ruim que acontece no mundo. É o pecado, né? Então, Isaías, né, começa falando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, né? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que só Ele pode dar, a paz de um pecador perdoado, né? Jesus tem esse remédio, Ele é o sacrifício, né, que traz a cura para essa doença, né? Então esse remédio é um remédio, digamos assim, né? É o único, né? É o único. É o sangue de Jesus. É o sangue, né, que de pode... Jesus, o sacrifício. Então, irmão Diácono Gilson, a gente vê que o homem, né? Ele é totalmente dependente da graça de Deus para alcançar, né, essa salvação. E o Evangelho, em contrapartida, ele é suficiente para transformar esse homem, né? Então, a mudança de vida, a gente pode dizer, né, que é uma prova da verdadeira conversão, né? Então, por mais que o homem seja, né, totalmente depravado, perdido, devasso, degenerado, mas quando ele conhece a graça de Deus, quando ele conhece o poder de Deus, a vida dele é transformada. E isso é um testemunho, né, da presença de Deus, da mudança na vida de cada pessoa. Eu aproveito até para perguntar àqueles que estão nos ouvindo dessa manhã. Você já mudou de vida? Né? Você está vivendo uma nova vida com Cristo? Né? Existem sinais na sua vida de que Jesus, né, através do poder do Espírito Santo, está transformando a sua vida de forma que você vive, né, vive para agradar o Senhor. Então, que você possa refletir nisso nessa manhã. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde.
Então, nós acabamos de assistir aí uma cena do filme Deus Não Está Morto, né? E nessa cena mostra que o pecado, né, é como uma cela de prisão, porém a cela está com a porta aberta, né? Então, o pecado, ele parece ser prazeroso, ele parece ser agradável e confortável, mas ele é enganoso, na verdade, né? Então, ele promete prazer, mas o final dele é desgosto. Ele promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas o final dele é morte. Então, que a gente possa estar bem atentos contra o pecado, né? Que diz a palavra de Deus que tão de perto nos rodeia, nos assedia, mas que possamos estar livres, né, desse grande mal. O segundo tópico da nossa lição diz assim: o perigo do pecado não confessado. Há um grande perigo em não confessar o pecado. Diácono Wesley, quais são os males do pecado não confessado? O filme ele traz pra gente aí, né, pastor, um tema bem interessante. Eles trabalham essa ideia de você estar aprisionado em ideias, né? Eu entendo que nós, de certa forma, em algum momento da nossa vida, nós estivemos presos pelo pecado, né? Pela ideologia mundana, até que encontramos a nossa liberdade em Cristo. Amém. Né? Então, quando a gente fala aqui, né, dos perigos do pecado não confessado, o perigo de guardar, né, essa podridão, né, dentro da gente, não confessar isso para Deus. O primeiro ponto que a gente tem é a separação de Deus. Então, quando nós voltamos lá ao jardim e nós temos Adão e Eva tentando, de alguma forma, camuflar o que aconteceu ali, a gente já vê o primeiro reflexo de não confessar esse pecado, que é a separação de Deus, né? A falta da confissão de pecados, ela cria uma barreira entre a pessoa e Deus, né? O pecado, uma transgressão da vontade de Deus, uma desobediência, né, quando não confessado, pode resultar em uma separação espiritual que afasta a pessoa da comunhão íntima com Deus, né? Então, esse é o primeiro, né, dos problemas que a gente tem, e talvez o mais grave, né? Davi, em seus salmos, ele pede que Deus não tire dele o espírito, né? Tire qualquer coisa, tire toda a riqueza, mas não tire o espírito. O afastamento de Deus é grave. Nós temos também o sentimento de culpa e vergonha, né? O diabo o tempo todo ele vai tentar te barrar na sua decisão de aceitar Jesus, na sua decisão de caminhar com Cristo, usando da culpa para te acusar, para te expor ao pensamento, às memórias do seu pecado e tentar o tempo todo te envergonhar. Em momentos, às vezes, que são coisas que estão somente dentro da gente, são pecados que só você tem conhecimento, mas o diabo vai usar de estratégias malignas para tentar te envergonhar, colocando como se as pessoas soubessem ali do seu pecado, para fazer você recuar na sua decisão de caminhar com Cristo, né? A pessoa que não confessa o pecado, geralmente ela carrega esse peso emocional de culpa e vergonha, né? Esse sentimento ele pode se intensificar com o tempo, tá? Causa um ciclo de autocondenação e de autoaversão. Então, à medida que você não confessa, à medida que você não admite, né, para Deus, Senhor, eu pequei e eu sou totalmente dependente do seu perdão para ser sarado. Se você não toma essa atitude, você começa a se autocondenar, você começa a ter uma autoaversão, começa a ter ódio de si mesmo, uma autorrepulsa, e isso vai só agravando ao longo do tempo. E nós temos também a falta de paz interior e a inquietação, que basicamente é a culpa e a vergonha causada pela não confissão do pecado, ela pode te levar a um nível de perturbação tão grande, retirar a sua paz interior, retirar a paz consigo mesmo. Você não sente prazer de estar sozinho consigo mesmo. É o ponto, né? Você não se suporta mais, né? A pessoa pode sentir constantemente inquieta, insatisfeita, incapaz de encontrar a verdadeira paz, a paz de espírito, porque ela não consegue mais se conectar com Cristo, ela não sente mais prazer em orar, ela peca, mas o Espírito Santo já não está mais nela, então ela não se sente mais incomodada em pecar. Então, assim, quando você não confessa o pecado, você se expõe a esses riscos e isso vai, aos poucos, te matando, vai minando a sua energia, e quando você se der conta, é possível que já não tenha mais solução, né? Pelo menos no entendimento, assim, né?
regular, né? Agora, irmão, a gente pode ver o seguinte, né? As consequências do pecado, se fosse apenas as consequências espirituais, já seria uma grande tragédia na vida do homem. Mas além do problema, né, espiritual, da separação de Deus, né, tem enormes prejuízos emocionais, psicológicos, físicos, né, entre outros. Então o pecado ele traz grande sofrimento para a vida da pessoa. E nós, né, cada pessoa que está nos ouvindo essa manhã precisa sim, fazer um autoexame. Né, precisa fazer um autoexame e verificar qual é a origem, né, dos seus problemas, qual é a origem da sua tristeza, às vezes, da sua angústia, do seu medo, né, das suas preocupações, qual é a origem disso aí. Porque muitas vezes nós vamos encontrar na origem dessas preocupações, desse medo, dessa angústia, dessa tristeza, vamos encontrar justamente o pecado. Isso. Né, o pecado Verdade. na raiz desses problemas. É verdade. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco hoje sobre a confissão de pecados. Ela é necessária para uma completa restauração, para um perdão que nos traga paz com Deus. Todo pecado inicialmente é feito primeiramente contra Deus. Então a primeira pessoa que a gente busca perdão é em Deus. O perdão é uma coisa que não acontece dentro de nós, acontece fora de nós, não acontece na terra, acontece no céu, onde Deus nos declara justo por meio de Jesus Cristo diante do tribunal de Deus. Agora, a gente deve confessar os nossos pecados a quem? Primeiro a Deus e depois àqueles que foram ofendidos pelos nossos pecados. Se é um pecado relacional, então ele precisa implicar na confissão de pecado a pessoa que foi ferida, uma calúnia, uma mentira, né, uma violência ou alguma coisa que foi feito contra alguém. Quando esse pecado é público, né, esse pecado normalmente depende de uma intermediação pastoral para que possa, né, aplicar a disciplina, né, já que esse pecado envolve o dano causado a outras pessoas. Então, né, normalmente há intermediação de algum irmão mais maduro, nesse caso seria o pastor, para que essa confissão seja feita a fim de ser reparada. E como isso atinge a honra de outros, e isso também envolve a igreja como um corpo, né? Jesus disse que quando alguém pecar, né, vá a pessoa, depois, se não vá, leva, né, um grupo para poder acertar, né, no caso a liderança ou alguém que está acompanhando, e se não ouvir, leva o caso à igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 5, né, que um irmão que havia pecado, a igreja deveria se reunir para que ele fosse disciplinado. Uma coisa é a confissão de pecado a Deus e o outro é a disciplina, né, que o corpo dá em virtude de um comportamento que traz escândalo para a igreja. Então, nossos pecados são inicialmente confessados a Deus, só Deus pode perdoar, né, o pastor, né, o irmão que foi ofendido. Agora, a reparação, sim, né, haverá perdão liberado daqueles que foram ofendidos para que o coração não seja tomado de mágoa. O pecado afeta todo o nosso relacionamento com Deus e impede a nossa comunhão com Ele. Então, deve ser confessado para que essa comunhão seja restaurada. Outra questão é qual a diferença entre culpa, remorso e arrependimento do pecado. A culpa tem a ver com a lei, né? Ela tem a ver com a ideia do objeto daquilo que foi infligido na lei. Se alguém comete, por exemplo, um roubo, então ela tem o objeto, né, daquele roubo, que é chamada culpa objetiva, né, que é diferente, por exemplo, daquela culpa sentimental que nós temos, que é uma culpa subjetiva que acontece dentro de nós. Então essa culpa está sempre aliada ao fato da gente quebrar um princípio mandamental, seja ele legal ou espiritual, e essa quebra nos torna refém, ou a lei, né, nos alcança em virtude desse ato. Então essa culpa ela pode ser objetiva ou subjetiva, ela pode ser um ato, ela pode ser um sentimento, embora as duas podem estar associadas a um comportamento de quebra de lei diretamente. A outra questão diz respeito ao remorso. O remorso é um sentimento de pesar que alguém tem por alguma questão,
Mas o remorso não é nada profundo que promove arrependimento sincero, né? O remorso é só uma tristeza por um ato praticado superficialmente, mas não ocorre mudança de vida. O arrependimento não. É a tristeza segundo Deus que promove um sentimento também de pesar e dor, mas que promove o arrependimento, a mudança, a evolução total da vontade, e a pessoa então abandona aquela prática pecaminosa e não mais quer viver na prática do pecado. Todos nós possamos nos arrepender de nossos pecados e viver uma vida que agrade a Deus. Que bom, irmãos, a participação do nosso pastor comentando, né, perguntas bem interessantes. É sempre bom, né, a gente ouvir, né, a palavra do nosso pastor, a sua orientação. Vamos voltar aqui agora com os nossos comentários. Diácono Gilson, nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Né? O que a Bíblia ensina sobre as consequências do pecado? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Sim, falando das consequências, a gente não pode deixar de falar, né, pastor, da principal consequência, né, que foi o princípio, né, a origem da queda, né, quando Deus falou ali, né, estabeleceu um princípio quando ele disse para não comer daquele fruto, né, todos nós conhecemos a história, e eles desobedeceram, né, e transgrediram este mandamento, né, então houve toda esta consequência que foi a queda do homem, né? Então Deus estava ali estabelecendo um princípio, que a alma que pecar, essa morrerá. E vários textos, né, da palavra de Deus fala sobre a queda, né, e sobre o pecado em si. E a gente precisa ter um entendimento, né, pastor? Sobre o pecado, né? Sim. As consequências, é isso que nós estamos aprendendo aqui sobre o pecado, o que ele traz na vida do ser humano, né? A consequência principal que foi a queda do homem e todas as catástrofes que aconteceu em toda a natureza, no mundo, no ser humano, né? Que o maior problema hoje do ser humano é o pecado, né? E nós precisamos ter esse entendimento, né? Que o salário do pecado é a morte. Nós nunca devemos tirar isso da nossa mente, saber, né? E outra passagem que diz, né, que fala que o pecado, ele é o aguilhão da morte. Então nós temos que ter isso em mente, saber, né, que o pecado é muito sério, temos que tratar ele com seriedade, porque além da consequência, né, terrível que foi herdarmos a natureza pecaminosa, né, existe as outras consequências, né, pastor, sobre que o pecado traz, né, além da morte, né? Então na queda do homem ali houve além da morte física que aconteceria depois mais para frente, a morte espiritual, que é justamente a consequência principal do pecado, a morte espiritual. O homem perdeu a intimidade com seu Criador. Isso trouxe toda sorte de sentimentos que faz mal ao ser humano isso, né? O próprio essa perda de vínculo com o seu Criador, né? O homem perdeu totalmente o seu estímulo de procurar o Criador, né? Esta relação de novo, né? Então, a história da redenção, né? É Deus, sempre Deus em busca do homem, né? Tem uma frase até do profeta Isaías, foi repetida por Paulo, né? Que diz que nós somos achados por quem nós não procurávamos. Agora, Diácono Gilson, sobre um assunto que sempre está ali, né, circulando no meio cristão, né? O problema de você pensar assim, em termos de pecados graves e pecados que não são tão graves, né? Trocando em miúdos, pecadinho e pecadão, né? Como é que funciona isso, né? Existe pecado assim que é menos graves, né? Muitos dizem assim, eu não matei, não roubei, não adulterei, não blasfemei. Então, quer dizer, se eu não cometi esses pecados que muitos consideram como pecados graves, o resto Deus já vai perdoar e eu não preciso nem ficar me preocupando e ficar pedindo perdão por pequenas falhas, né? Será que Deus ignora mesmo essas falhas? É interessante, né, pastor? Eu estava até meditando, né, sobre essa parte aqui da lição, né, sobre pecadinhos, pecadão, né? A Bíblia fala do pecado que é para a morte,
né? Mas para Deus não existe pecado grande ou pequeno. Todo pecado, ele tem que ser confessado, né? E eu estava até meditando em relação à questão desses pecados que a gente tem como pequeno, né? E isso é comum no meio cristão, no meio do crente, por achar que o pecado é pequeno. Qual o problema disso, pastor, irmãos? O problema é a consciência, a nossa consciência, né? Quando nós somos restaurados, a nossa consciência também ela é restaurada. E a consciência, né, eu aprendi desde cedo que a consciência ela é a voz secreta da alma que aprova e desaprova os nossos atos. E ela anda em concordância com o Espírito Santo. E esses pecadinhos, pastor, quando nós o ignoramos, né, é perigoso, porque a consciência ela precisa estar sensível, sim, né, a voz do Espírito Santo. Então, quando nós ignoramos esses pecadinhos, né, entre aspas, e vamos deixando, a nossa consciência também ela vai se cauterizando, ela vai se endurecendo também. Isso pode gerar, né, coisas piores, mais graves, né, da consciência já não acusar algum tipo de pecado. Então, nós temos que estar sempre ligado, né? Quando acontecer qualquer pecado que for pequenininho ou que seja que a gente tem como pequeno, e a gente tem que atender agora na hora, né? A voz do Espírito Santo, a voz da consciência e nos arrepender no mesmo instante, né? Para que isso não venha a ser corriqueiro, né, pastor? Verdade. A Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo, né? Sim. Então pode ser que um pecado que você considere que ele não seja grave, mas ele vai abrir portas para um outro pecado mais grave. Sim. E tem até aquela ilustração também que diz assim, né, às vezes existe aquela, vamos pensar assim, aquela cobrinha no seu coração. E você pensa, não, a cobrinha é pequenininha, deixa ela ali. Né? Pequenos erros, isso não vai causar problema na minha vida. Só que a cobrinha pequenininha vai depois se transformar numa serpente. Né? Ela vai virar uma serpente venenosa. Vai se alimentar, né? Então, quer dizer, é mais fácil a gente lidar com uma cobrinha e já cortar o mal pela raiz do que amanhã você lidar com uma grande serpente, né, venenosa. Né? Abacuque 1, verso 13 diz assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a perversidade. Né? Números 32, 23, tem um versículo interessante. Diz assim, podes estar certo de que o teu pecado te achará. Olha aqui, Deus falando para Israel, né, mas também fala para nós, né? O teu pecado te achará, quer dizer, né, não tem como a gente ficar escondido atrás, né, de erros. Hebreus 4,13 também diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, nós vamos prestar conta de tudo ao Senhor, não apenas, né, de pecados sério, né? Que a gente considere, né, graves. Diácono Wesley, pecado confessado e abandonado significa que as consequências estão anuladas? Quem dera, hein? Nossa, ia ser bom demais. Já pensou? Eu pequei, né, fui ali, confessei, agora eu tô limpo. Zerei a carreira, posso começar do zero. Mas, infelizmente, não é assim, irmãos. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, certamente você colherá. Né? O perdão de Deus ele não anula necessariamente as consequências temporais do pecado que cometemos. Mesmo quando confessamos e abandonamos nossos pecados, ainda podemos enfrentar as consequências naturais de nossas ações. Né? Temos exemplo de Davi em 2 Samuel, que a história vai ilustrar muito bem, que é o caso lá de Urias, né? Onde o profeta Natan, ele chega, ele conta para Davi uma história, né? Ele monta ali um storytelling ali para a exposição do Davi, e o Davi fica irado, isso não pode ser um absurdo, e ele vai e fecha. Ah, mas foi você que cometeu esse pecado. Você é esse cara, rapaz. Então tome postura aí, macho. E aí, nesse momento, Davi, ele cai ali em si, né? Ele percebe e ele se arrepende, né? E aí diz que agora, pois, não se apartará a espada da tua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. O que aconteceu aqui, né? Davi pecou, Davi se arrependeu, mas as consequências do pecado ele teve que conviver com elas. Então, a espada não afastou da casa dele, ele teve que lidar com situação de morte, pecados ainda maiores, né, ocorreram ali dentro da casa de Davi, com os filhos, né, a história é muito conhecida. Então, assim, fica de lição pra gente, né? Nós temos que ter o nosso coração bem tratado e entender que devemos confessar o nosso pecado a Deus para que possamos receber perdão, mas também temos que estar conscientes que aquele pecado cometido, aquela semeadura feita, ela vai gerar um fruto, seja ele um fruto bom ou um fruto perverso, né? Sobre isso também, a gente poderia pensar um pouco sobre a questão da natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza do pecado, né? Em termos da natureza de Deus, a gente sabe que Deus, né, é um ser bondoso, amoroso, misericordioso, mas ele também é justo e santo. Então Deus é tão santo que ele não pode tolerar o pecado, né? E ele é um Deus cuja ira arde contra os ímpios e os que praticam a iniquidade. E a palavra de Deus também diz que Deus odeia o pecado. Então, sendo o caráter de Deus santo, perfeito e infinito, a ofensa contra Deus requer um castigo eterno, né? Então, olha o que o pecado não confessado, né, não abandonado, né, e vai causar na vida de uma pessoa. Ela vai para o tormento eterno. Se não confessar o seu pecado, se não for perdoado, né, vai para o castigo eterno, né? Isso por causa da natureza de Deus, da sua santidade, da sua justiça. Porque muitas vezes a gente olha só um lado da natureza de Deus, que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é perdoador, e é mesmo, mas ele também é santo e justo, né? E ele fará justiça. Com respeito à natureza do homem, o homem é pecador por natureza, né? Então, é incorrigível. E a natureza do pecado? O pecado é algo tão grave, né, que a punição dele será eterna, né? O pecado será punido eternamente, no caso do inferno, né? Para satisfazer, né, a santa justiça de Deus. Então, irmãos, esse texto que é um dos textos base, né, que nós estamos estudando nessa lição de hoje, eu queria comentar aqui com nossos participantes aqui, pastor Gideão, diácono Wesley, e estava aqui lendo, né, o texto, né, 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? E aqui tem uma aparente contradição que no capítulo 3 diz assim, no versículo 6. Olha o que diz. Parece uma contradição do primeiro texto, né, pastor Gideão? Olha só. Sim. Qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. E o versículo 9 também. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece dele e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então aqui, né, pastor Gideão, parece uma contradição lá, fala que... Sim. Né, não tem ninguém que não peca, né? E aqui está falando que quem é nascido de Deus não pode pecar. Né? Então, como resolver essa equação? Né, pastor? Interessante. Né, assim, no meu entendimento, né, eu entendo que na primeira parte ali, né, que fala que são relacionadas à nossa natureza pecaminosa. Sim. A todo instante nós estamos errando em alguma coisa. Né, sentimentos que nós somos sujeitos, né, a todo instante que
quer bater na porta do nosso coração, sentimentos de ira, né, de inveja, de soberba, de autojustiça. Nós somos sujeitos a tudo isso. Então, nesse sentido que eu entendo que o primeiro texto ali está dizendo, né, que aquele que não diz que não tem pecado ou não peca, né, é mentiroso, né? Uhum. Mas aqui no versículo 3, eu entendo que está falando daquele pecado, pastor, deliberado, que a pessoa premedita ele, um pecado mais grave, né? Uhum. Digamos assim, como diz a palavra, um pecado que é para a morte, né? Isso encaixa também no texto ali de Tiago, né? Falando sobre o pecado ali, né? Que diz que Deus não tenta ninguém, nem é tentado, né? Que cada um é tentado quando é atraído, né? Depois ele é atraído pelo pecado, depois ele é engodado, né? Entra em cena o engano. Depois do engano, o pecado ele é concebido e dá à luz o pecado, né? E o pecado, depois de consumado, ele gera a morte, nesse sentido. Então, o crente que tem, pastor, a experiência com Cristo, ele se aprofundou na intimidade com Jesus, ele usufruiu de um nível de graça ali, Jesus, em Cristo, ele não pode pecar. O crente que verdadeiramente é nascido de novo, ele não pode pecar, né? Ele tem essa experiência profunda, né? Esse texto também encaixa com a passagem de próprio Caim, né? Quando Deus falou para ele, por que descaíste o teu semblante? O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Então, a Bíblia diz também que quando vem a tentação, né, Deus também traz o escape. Então, para a pessoa pecar um pecado premeditado, ele tem que fazer um certo esforço. Ele tem que rejeitar a voz do Espírito Santo. Ele tem que rejeitar a graça. Né, pastor? Então, eu entendo essa parte aqui, né? Isso que... E outra coisa também, só para finalizar, por experiência própria, né? Decorrer da minha vida no passado, né, pecando, né, vivi sempre na igreja, né, mas caindo, escorregando, e eu passava pelo processo. Eu, né, reconhecia que eu tinha pecado, eu ficava triste por isso, eu confessava até o pastor e tudo, mas não abandonava, pastor. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Então, quando a gente... a evidência que a pessoa se arrependeu de verdade é o abandono. Vamos agora, então, para o nosso terceiro e último tópico da lição, que diz assim: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Alain e eu tenho uma pergunta para o diácono Gilson. Existe algum exemplo bíblico de alguém que foi curado e restaurado após confessar o seu pecado? Boa pergunta, irmão. Muito obrigado pela pergunta. Então, um exemplo clássico é justamente o que a gente está estudando aqui, o exemplo de Davi. Né? Todo mundo conhece a história da queda de Davi, que foi a única coisa que Davi errou foi no caso de Urias e Betseba ali, né? Sim, Então, Davi teve aquela experiência ali, né, da sua alma angustiar, se tornar em sequidão de estio, né? Mas ele passou pelo processo, né? Como diz o versículo. Deixa eu ler que encaixa direitinho na resposta. Diz assim, né? Davi falando em forma de poesia, de salmo, o que ele estava sentindo no coração. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em terra seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Amém. Amém, pastor? Amém. A paz de Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o diácono Hermes e eu tenho uma pergunta para o nosso diácono Wesley. Como que nós podemos identificar e lidar com as nossas fraquezas pessoais que podem levar ao pecado? Ótima pergunta, obrigado pela participação. Essa aí é um ponto muito fácil da gente compreender, né? Para identificar as nossas fraquezas pessoais, né, que podem nos levar ao pecado, a gente tem que orar,
né? O nosso principal instrumento de comunicação, de relacionamento com o Senhor, né? É orar a Deus, pedir que Ele sonde o nosso coração, né? Para revelar em nós nossas fraquezas. Muitas vezes a gente pode estar sendo enganado pelos nossos próprios conceitos, pelo nosso próprio entendimento, e a gente não consegue perceber pela nossa força, né? Em Salmos, capítulo 139, né, a página 704 do Devocional McShane, quem quiser conferir, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar força, né, para lutar contra a nossa carne, para vencer as nossas fraquezas, né? A vitória contra o pecado, ela é uma parceria, ela é um tratado, né, fechado entre você, pecador, e o Senhor. O Senhor, ele vem com a força, ele te apoia e você vem com a vontade de vencer o pecado. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o irmão Leandro aqui da Marcos do Evangelho e eu queria fazer uma pergunta para o pastor Gideão. Como se alcança a cura e a restauração depois de haver pecado? Obrigado aí, irmão, pela pergunta também. Né? Essa pergunta ela é muito importante porque ela é o fechamento de todo o nosso comentário. Né? Primeiro, o nosso textual diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, a falta de confissão levará a uma jornada de sofrimento espiritual. Então, muita gente está sofrendo espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e sofrendo diversos outros males. E qual é a causa disso? É justamente a falta de confissão, né? A falta de abandono do pecado, né? A falta do perdão de Deus. Então, a falta do perdão de Deus vai causar muitos problemas na vida de uma pessoa. Então, não há nada mais restaurador do que você desfrutar das misericórdias do Senhor. Quando você confessa o seu pecado, né? Quando você se arrepende, confessa e abandona o seu pecado. Então, o perdão de Deus, ele fará com que a nossa alma, a alma do cristão e a alma do homem, possa descansar em Cristo. Então, por meio do perdão, a nossa alma descansa no Senhor. Ao invés de estar com aquela alma, né, abatida, cansada, né, perturbada, a nossa alma descansa em Cristo com o perdão dos nossos pecados. Então, a cura e restauração ela vem pelo perdão, que é alcançado mediante os 3 passos que a gente já falou nessa lição, que é, primeiro, o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. Irmãos, então vamos concluir a nossa aula de hoje, né, fazendo a leitura aqui da nossa conclusão na revista, na nossa lição 8, que diz assim: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Então, quer dizer, é uma decisão sua. Você decide, né, confessar o seu pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim vai desfrutar das infindáveis misericórdias divinas. E nós podemos até dizer que não há nada melhor do que você viver dessa forma, desfrutando das misericórdias de Deus. Amém? Maravilha, irmãos. É muito bom poder desfrutar deste momento aqui de desenvolver esse conhecimento, de aprender, né, tanto da palavra de Deus. Mas temos algo muito importante agora, pastor, que é o nosso momento de oferta. Então, você que está assistindo essa aula conosco, que está participando aqui, você agora tem a oportunidade também de louvar a Deus com suas ofertas através do QR Code que vai estar aqui abaixo, da chave Pix. E não podemos esquecer do projeto Mil Valentes, que é um projeto que a igreja tem com a finalidade de nós podermos adquirir esse terreno aqui, esse espaço que ainda não foi comprado, mas que temos fé que vamos conseguir alcançar essa vitória aí. É um espaço maravilhoso que proporciona aqui momentos aqui, né, de comunhão entre os irmãos e que tem edificado a vida de muitas pessoas. Então, você que ainda não faz parte,
faça parte do projeto Mil Valentes aí, que a sua vida vai ser muito abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Agora, irmãos, um momento muito importante da nossa lição, que é a hora do quiz. A hora em que os irmãos vão responder algumas perguntas e a gente vai saber o quanto os irmãos absorveram da nossa aula. Então vamos à pergunta número 1, que diz assim: de quem herdamos a natureza humana pecaminosa? Nós temos aqui 4 opções. Opção A, de nossos pais terrenos, nosso pai e a nossa mãe. Opção B, de Adão e Eva. Opção C, da serpente do Éden, o diabo. E a opção D, de Abraão e Sara. Qual será a resposta? E a resposta certa é a letra B, Adão e Eva. Vamos para a segunda pergunta. O que é confissão de pecado? Opção A, é o reconhecimento de uma má ação praticada que quebrou mandamentos divinos, mas, mediante o arrependimento, houve confissão de tal ação diante de Deus. Opção B, é quando reconhecemos e confessamos os pecados graves cometidos contra outra pessoa. Opção C, é a confissão de culpa pela ofensa praticada contra pessoas de fora da igreja. E a letra D é a declaração pública de ato praticado contra Deus e os anjos. Qual será a resposta? A resposta correta é a letra A. É o reconhecimento de uma má ação praticada que quebrou mandamentos divinos, mas mediante o arrependimento houve confissão de tal ação diante de Deus. Vamos então para a terceira pergunta. Quais os males dos pecados não confessados? Opção A, culpa, vergonha e restauração. Opção B, morte espiritual, perda da alegria, da salvação e reconciliação. Opção C, separação de Deus, falta de paz e contentamento. E opção D, morte espiritual, culpa e sofrimento emocional. E a resposta certa é a letra D, morte espiritual, culpa e sofrimento emocional. E a nossa última pergunta é: qual o caminho para a cura e restauração? Opção A, arrependimento, confissão e prática do pecado. Opção B, esquecer o pecado, jejuar, guardar segredo sobre as más ações. Opção D, arrependimento, confissão e abandono do pecado. E opção D, arrependimento, confissão e conformar-se com o mundo.
A resposta certa é a letra C: arrependimento, confissão e abandono do pecado. Esse foi o nosso quiz. Espero que os irmãos tenham acertado as questões e absorvido ainda mais os conceitos que foram transmitidos na aula. Então chegamos ao fim, né, pastor? Glória a Deus, né, pela exposição da sua palavra. É muito bom estarmos, né? Agora vamos orar para finalizarmos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento passado aqui, onde estamos, Senhor, aprendendo mais de Ti, a importância, Senhor, deste assunto na carreira do cristão, Senhor. Que este ensino, Senhor, possa trazer, Pai, a transformação de vidas, possam trazer frutos, Senhor, na vida de quem ouvir, Senhor, esta lição. Que o Senhor venha abençoar a cada um poderosamente no nome de Jesus. Amém. Até mais, irmão. Amém, irmão. Fique com Deus.